Olá, meu nome é Marilene Silva, sou professora de língua portuguesa para concurso e vamos dar início ao nosso curso para o concurso EBSER. Veja bem, qual foi a nossa surpresa? Tudo indicava que o concurso ia ser feito pela AOCP, uma instituição que tem muitos anos no mercado, uma prova boa de se fazer, essencialmente gramatical, mas tem um estilo diferente da prova CESP. Eu costumo dizer que o candidato que faz qualquer outra instituição elaborando, faz prova de qualquer outra instituição, não está preparado para fazer uma prova no estilo CESP de C. Porém, aquele que se prepara para fazer uma prova CESP está apto a fazer qualquer uma outra prova. Por que você vai me perguntar? Por que isso, Marilene? É uma prova inteligentíssima, cobra os aspectos gramaticais com sutileza, relevância. É uma prova para você ter conhecimento técnico, né, a parte da teoria sistematizada, mas ter estratégias para resolver a questão, técnica para resolver a questão e uma certa habilidade. Ela cobra vários elementos no mesmo momento: semântica, morfologia e sintaxe. Foi a primeira instituição que começou a fazer essa distinção entre esses três elementos da gramática da língua portuguesa. O valor semântico, que na nossa primeira aula eu defino o significado de semântica, morfologia e sintaxe, para que você compreenda, porque no enunciado de todas as questões, a banca deixa clara para o candidato qual o elemento que ela está cobrando. Se é semântica, se é morfologia, se é sintaxe, dois ou os três ao mesmo tempo. E você, quando tem certeza do que está procurando, o acerto na sua procura é muito maior. Quando eu me perco nas informações, às vezes eu foco na morfologia, cobrou sintaxe, foco na sintaxe, cobrou semântica. Então, você marca o seu território, define qual vai ser a sua busca. A partir daí, a probabilidade de você errar é menor. É uma banca capciosa, como eu já falei, inteligentíssima. Ela pega o candidato desconcentrado. Você tem que estar o tempo inteiro concentrado. Quando eu pego uma prova CESP, eu fico ali atenta, porque mesmo dominando todo o conteúdo, ensinando para concurso desde 1996, estudo provas de concurso afinco. Quando sai uma prova, eu fico doida para ter acesso a ela. Às vezes até me inscrevo no concurso e vou fazer, como fiz agora no concurso da Câmara. Eu fiquei desesperadamente feliz, porque 30 questões de português são muitas questões. E o que acontece em todos os concursos, principalmente EBSER, além de outros, eles pesam na prova de português. Veja que agora, FGV e Câmara, 70 questões no total, 30 era de português. Você percebe que o peso da gramática sistematizada é maior muitas vezes do que as questões específicas, porque quem é da área de saúde passou sua vida inteira fazendo aquela parte teórica, então pode não ter uma teoria totalmente sistematizada, mas as informações ali ele domina. Na faculdade, nos cursos de pós ou cursos técnicos, a depender do cargo. Mas a parte de português é o diferencial, porque em cada curso de graduação, cursos específicos, técnicos, etc., focam nas informações específicas e acabam deixando em segundo plano a parte do português. A não ser na hora do TCC, a apresentação, quando é da área de direito, a prova da OAB, que você tem muitas peças para escrever, e aí onde vem a dificuldade. Por quê? Existe uma diferença entre o português escrito e o português falado. A prova versa dentro de um contexto da norma culta, aquela que se baseia as regras da gramática da língua portuguesa. Na hora da prova de português, ele só aceita essas regras. A prova CESP não preza pela interpretação, não trabalha textos grandes, ela traz textos pequenos, disseca o texto como um todo. Vamos ter várias oportunidades de fazer questões da CESP. E você, muita gente fala da CESP e do CESP, né? O instituto, eu falo da instituição elaboradora da prova. Então, CESP-UNB.
O que é que você tem que fazer? E eu repito isso exaustivamente, fazer várias questões da banca. Ah, é certo e errado. Ela é uma camaleoa. Tem concurso que ela coloca certo e errado, uma errada anulando uma certa. Tem concurso que ela traz a ABCDE. Ela muda a depender da sua boa vontade, do seu bel prazer. Quer dizer, ela escolhe se a prova vai ser de múltipla escolha ou não. Muitas vezes você aposta que quando sair o edital vai ser certo e errado, e ela muda, bota ABCDE. Mas a estrutura, a característica, a cobrança, a linha de raciocínio é sempre a mesma. E durante as aulas você vai perceber, principalmente quando eu estiver corrigindo as questões, que eu sinalizo para você todas as pegadinhas, todas as armadilhas que são colocadas na hora da prova. É uma prova para se fazer com conhecimento teórico, não tem fórmula mágica, principalmente se for certo e errado, uma errada anulando uma questão certa. Significa o quê? Não há tempo para você arriscar. Você não pode chutar, nem pode dar vez ao acaso de achar que vai conseguir acertar a prova inteira na base de fórmulas milagrosas, macetes, etc. É uma prova para quem tem conhecimento. Foi uma das primeiras instituições a cobrar pontuação de que forma? Não basta apenas você saber usar as vírgulas, exemplo. Ele quer saber a vírgula na linha tal do texto isola o aposto, a adjunta adverbial, é o agente da passiva deslocada, é uma oração subordinada adjetiva explicativa, restritiva, faz essa troca para o candidato se atrapalhar. Então, ela não quer saber como usar. Muitas vezes ela quer saber por que usou. Você tem duas respostas a ser dadas aí. Primeiro, se a vírgula está numa posição correta. Segundo, se a justificativa que foi dada para o uso dela ou a ausência dela procede ou não. Então, você tem em cada questão mais de uma afirmação. E todas elas devem ser respondidas. Quando eu pego uma prova, eu risco a minha prova inteira. Mesmo que você não vá levar o caderno para casa, o caderno é seu, você faz o que quiser, só não vai rasgar nem jogar fora. Você vai fazer o quê? Fazer suas considerações, comentários. Quando você risca e rabisca a sua prova, é uma maneira de você se concentrar, se manter ali concentrado na questão. Por quê? Qualquer vacilo é fatal. Às vezes você não percebeu que num determinado ponto da afirmação, a questão se tornou absolutamente incorreta. Se empolga com a parte verdadeira e se esquece de analisar o resto da questão, ou a partir de mais da metade, que ela se tornou falsa. Vamos desvendar todos esses mistérios para que você faça uma excelente prova de português. Se você seguir todas as determinações que eu vou comentar, estimular você a fazer e te orientar, eu tenho certeza que o resultado vai ser satisfatório. Vamos dar uma olhada aqui nos editais que de praxe trazem o conteúdo de português para que você entenda como funcionarão as nossas aulas. Veja bem, quando ele fala português para nível médio ou português para nível superior, eu sempre dou essa explicação. O que você aprende em termos de conteúdo é o seu conhecimento da quarta série hoje, do ensino fundamental ao 9º ano, que a nossa época, acredito que quase vocês todos praticamente fizeram oitava série, não o chamado 9º ano de agora. Porque os mais jovens, muito jovens, estão ingressando na universidade, muitas vezes não estão ainda de olho nos concursos. Se bem que essa realidade tem mudado bastante. Hoje, pessoas jovens querem fazer concurso justamente para ter aporte financeiro, tranquilidade, para fazer uma graduação, uma pós, um mestrado, seja lá no que for. Você tem que entender qual é o elemento que está sendo cobrado naquele momento. Então, tudo que você aprendeu foi até a oitava série, hoje, 9º ano. A diferença entre a prova de nível médio e nível superior, muitas vezes é a quantidade de questões. Às vezes, tem uma diferença entre que uma tem redação, a outra não tem. Mas se você olha o conteúdo programático, é um copiar e colar, médio e superior. E às vezes ele coloca assim, língua portuguesa para todos os cargos. Significa o que? É um conteúdo só. A estrutura da prova é sempre a mesma. Vamos ver aqui no nosso quadro. A parte
parte semântica, que será muito bem esclarecida, detalhada, explicada para você na nossa primeira aula, que trabalha os elementos da interpretação. A semântica trabalha a clareza, a coesão e a coerência das informações. Então, quando ele fala do ponto de vista semântico, são as ideias desenvolvidas dentro daquele contexto. Então, entra interpretação de texto, informações literais e inferências. A instituição que adora o verbo infere-se é a CESP. O que é que infere-se tem de diferente de acordo com o texto? Dá a você uma liberdade maior. Você pode partir do texto ou das informações que a partir dele podem ser sugeridas. É aquela prova que o texto vale como um pano de fundo. Ele não quer que você traga literalmente o que está ali, as ideias, e sim, digamos assim, o texto serve como um legado. Ele é o pano de fundo para a discussão do assunto. Às vezes são textos pequenos, mas profundos, que valem para dar margem a muitas interpretações, dentro de um contexto limitado, é claro. Aí ele diz, infere-se do texto que, um exemplo, numa prova, uma vez ele falava sobre a característica inautêntica e imitativa do latino-americano, em especial do brasileiro. É aquele que copia tudo, tudo que vem de fora, desde a época dos românticos. Quando ele falou desde a época dos românticos, significa o quê? Se você lembra aí, na época do romantismo, os poetas românticos romperam com os modelos vindos da Europa e queriam uma literatura com a nossa cara. Foi aí que veio o indianismo, o nacionalismo, o culto às belezas naturais do Brasil e não da Europa. Quando ele fala que já criticavam os românticos, eu preciso ter essa bagagem. Então, ele cobra de você informações extratextuais. E discute-se o tempo inteiro no texto pequeno sobre essa característica do latino-americano. Em resumo, no final ele coloca, infere-se do texto que Papai Noel vestido numa roupa extremamente quente num país tropical representa, uma paráfrase do texto verdadeiro. Por quê? Mas no texto ele não falou de Papai Noel. Falou. Indiretamente ele falou. Por que ele falou, Marilene? Quando ele fala que temos uma característica inautêntica, imitativa, postiça, que eram justamente as 3 palavras-chave do texto, ele está falando de Papai Noel. O que o Papai Noel que fica nos shoppings, no final de ano, com aquela roupa quente, aquelas renas, que nem é um animal recorrente aqui no Brasil, a não ser no zoológico, e mesmo assim sofrem horrores com o calor, e a maioria não consegue nem sobreviver. Ele tem tudo a ver com essa nossa característica de copiar o que vem de fora. Modelos pré-estabelecidos hoje na Europa, nos Estados Unidos, etc. Então, você percebe que é como se o candidato tivesse que matar uma charada, para a partir daí interpretar. Então, infere-se, quer dizer, subentende-se, depreende-se. A partir dali tem a ver com aquele contexto, tais e tais informações. E aí você vai analisar se a informação procede ou não. Ok? Vamos continuar? Ponto de vista do autor, que ainda é a parte semântica, significação contextual de palavras e expressões. O que? As palavras são definidas a partir do contexto. Às vezes ela tem na lista uma apresentação, substantivo, adjetivo, advérbio, mas dentro daquele contexto ela assumiu outra característica semântica e muitas vezes morfológica. E é a partir da semântica que eu descubro a classe gramatical dela. Então, dentro daquele contexto ela tem um sentido. Vou dar um exemplo. Na prova tinha mesmo Rita fez a prova. Quando eu digo mesmo Rita fez a prova, esse mesmo aqui tem um sentido. Se eu colocasse Rita fez mesmo a prova,
você percebe que dentro do contexto, apenas porque eu mudei a posição da palavra, alterou o significado dela. Mesmo Rita fez a prova da ideia de inclusão, até Rita, inclusive Rita. Rita fez mesmo a prova, quer dizer o quê? Fez realmente, com certeza, de fato. Um denota a ideia de inclusão, o outro denota a ideia de afirmação. Continuando. Relações entre ideias e recursos de coesão. Figuras de estilo, essa parte daqui, que você vai ter no conteúdo programático, mas pode ser que quando o edital saia, essa informação, mas tem sido cobrada em 99% dos editais. São as figuras de linguagem que são importantes na parte de interpretação, metáfora, metonímia, vamos falar delas durante as aulas de gramática. Então, é uma informação que não lhe será, digamos assim, excedente caso não tenha isolada no seu edital. Conhecimentos linguísticos. A parte de ortografia, emprego das letras, divisão silábica, acentuação gráfica, encontros vocálicos, consonantais e os dígrafos. Na parte de morfologia, o estudo das classes gramaticais. Cada uma delas de maneira isolada, mas sempre analisando dentro do contexto. Isolada, sim. Estudar os substantivos, os adjetivos, revisar esses assuntos. E eu dou até como dica. A parte de morfologia é o ABC da língua portuguesa. Se você sabe morfologia, vai te ajudar bastante em várias questões. Aí vale a dica, como dever de casa, resgatar lá a sua gramática, sabe lá Deus onde ela está, para estudar morfologia ou no material que você terá disponibilizado em PDF no site, na área do aluno, para você revisar. Porque se agora eu te perguntar, diga-me 5 pronomes indefinidos, aí você vai pensar, ai meu Deus, pronome indefinido é o quê? Você até sabe usar, mas na hora dar nome à pessoa fica complicado. E se cair na prova? Se ele diz o pronome indefinido na linha tal do texto, não coloque em itálico nem em negrito. Você tem que reconhecer dentro daquele contexto, dentro daquela oração, que está pronome indefinido, ok? Vou responder a questão se você não lembra. Tudo, nada, ninguém, alguém, muitos, vários, diversos, nenhum. Então, revisar a parte de morfologia é fundamental. A partir de agora, você assume um compromisso, não comigo, com você mesmo. Está fazendo um investimento financeiro, emocional, disponibilizando seu tempo para estudar, e é para estudar. Português é uma disciplina de pesquisa. Por que ela tem sido diferencial nas provas de concurso? Porque as pessoas têm muita dificuldade com a gramática normativa. Falar português, todos nós falamos, agora falamos corretamente? E achamos sempre que o erro gramatical é só Cláudia, Chicrete, Pobremos, pessoal. Na verdade, cometemos outros erros que passam tão sutilmente por nossa vida, saem da nossa boca e nem percebemos que estamos fazendo isso, ok? Então, já tem sua primeira tarefa, revisar a morfologia. Eu garanto a você que você não vai se arrepender. Vai ter um momento na hora da sua prova que essa informação vai ser muito importante. E se não for, foi conhecimento adquirido, mas eu acho difícil não ser. Vamos continuar? Sintaxe. Estrutura da oração, estrutura do período, aí vem sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, a parte de aposto, adjunto adverbial. Veja que substantivo, artigo, pronome, morfologia. E essas classes na frase, qual a função sintática? Sujeito, objeto direto, núcleo do objeto direto, etc. A parte de sintaxe trabalha funções. Existem 2 momentos que eu falo em sintaxe. Essa no aqui das funções e na de baixo, sintaxe de correção. Por que que no edital vem sintaxe de concordância, sintaxe de regência?
Porque analisar se a concordância está correta, se a regência, se o verbo está concordando com o substantivo, se o adjetivo concordou com o substantivo, se o advérbio se manteve invariável no caso de concordância nominal, é sintaxe. Ou seja, o período sintaticamente correto é aquele que não tem erro gramatical, seja um acento, uma concordância, faltou ou não uma preposição, se a preposição é aquela no caso de regência, se a crase foi usada corretamente, se os pronomes oblíquos estão no lugar certo, mi, ti, si, li, eu vou botando um traço aqui no li, nus, vus. Então, a colocação dos pronomes próclise, mesóclise e ênclise e pontuação, tão importante para a nossa vida. A pontuação vai te ajudar, se na prova tiver redação, se acontecer cair redação, você vai ter que pontuar. E as questões de pontuação CESP são maravilhosas para quem estudou. A vírgula isola um aposto. Você tem que saber o que é um aposto para saber se aquele termo está aposto e se aquela vírgula foi bem empregada. É um adjunto adverbial deslocado. Eu tenho que saber do que se trata um adjunto adverbial para saber se a informação procede ou não. Outras instituições querem só saber se as vírgulas foram colocadas corretamente. CESP não, ela quer saber por que elas foram usadas. Que você justifique. O verbo está no singular ou plural para concordar com tal palavra. Às vezes o plural está certo, mas a concordância com aquela não, já é com outra. O verbo segue ordens do sujeito. Então, quando ele faz esse tipo de pergunta, ele está afirmando para você que está no plural para concordar com aquele termo que, por sua vez, é o sujeito. Às vezes, o erro está aí. O termo está no plural, sim, mas o sujeito daquele verbo é outra palavra, também no plural. Então, é uma prova inteligente. E é uma prova que você não consegue responder CESP. Eu desafio qualquer um aqui. Fez a prova CESP a primeira vez. Muitas vezes você não sabe nem como começar ou não entende a forma como ele apresenta o conteúdo para você. Vou te dar um exemplo prático aqui. Um trecho de um texto de uma prova no concurso do INSS. As empresas brasileiras, aqui é um parágrafo do texto, né? As empresas brasileiras mais preocupadas em ser corretas do ponto de vista ético, social, ambiental, não discutem a diversidade étnica e de gênero do seu quadro de pessoal como deveriam. Das 750 afiliadas ao Instituto Ethos, 94% dos cargos de diretorias são ocupados por homens brancos. Veja bem. Ele colocou na prova. A substituição desse das, daí do texto, por nas, não acarretaria problema de regência no período que se manteria gramaticalmente correto. Ou seja, nas 750 afiliadas ao Instituto Ethos, 94% e assim vai. Haveria algum prejuízo do ponto de vista gramatical para substituir das por nas? Veja aqui comigo. A intenção da instituição é confundir você. Quando eu faço essa questão, às vezes em sala de aula, os candidatos dizem: verdadeiro, há problema, porque das dá a ideia de uma coisa por fora e nas dentro da instituição. Perfeito raciocínio para outra pergunta. Então, quando a questão é errada, ela quase nunca está 100% errada. O que é que tornou essa afirmação falsa? Dizer que do ponto de vista gramatical haverá prejuízo. Veja que em nenhum momento ele falou na interpretação. E a resposta que se dá, ou se você pensou nesse caso, que das daria uma ideia de uma coisa de fora para dentro e nas de dentro para fora. Mais ou menos é o comentário que eu escuto sempre. Você deu uma resposta semântica e ele cobrou uma resposta gramatical. Vou dar um exemplo para você entender melhor. Se eu disser, eu gosto a você, do ponto de vista gramatical, minha frase está certa?
Não. Porque o verbo gostar exige como termo regente a preposição de. Se eu ponho eu gosto a você, eu cometi um erro de regência, de gramática. Eu não estou aqui discutindo o significado do verbo gostar, que aí é semântica. Clareza, coesão e coerência. Nesse caso, eu posso botar das e posso colocar nas. A diferença vai ser semântica, mas ele cobrou o que na questão? Do ponto de vista gramatical. Ó, gramaticalmente correta. Quer dizer, a gramática ficaria errada se eu trocasse o das por nas? Não. Absolutamente correta. Ele caiu da ponte, ele caiu na ponte, gramaticalmente não há prejuízo algum. Agora, a diferença é que cair da ponte é uma coisa, cair na ponte, o prejuízo pode ter sido menor. Então, é esse tipo de análise que você vai fazer, é esse tipo de raciocínio que você vai usar, porque esse é o estilo CESP de ser. Segunda questão. Nessa mesma prova, um outro texto pequenininho. A China, o país mais populoso do mundo, virou o segundo mercado para as exportações brasileiras, só atrás dos Estados Unidos. Aí ele colocou na questão: a forma verbal virou está empregada no sentido de tornou. Correto. Por isso, ao ser por esta forma substituída, não provoca erro gramatical. Olha a diferença da primeira para a segunda questão. Virar e tornar tem o mesmo sentido, verdadeiro. Mas quando eu troco virar por tornar, eu posso dizer: a China, o país mais populoso do mundo, tornou o segundo mercado, sim ou não? Não. Teria que ser tornou-se. O verbo tornar, então, a parte semântica certa, quando eu faço a segunda parte errada. Certo e errado tem que ser errado. Não tem questão meio certa. Então, tornar-se é um verbo pronominal. Então, indiretamente, ele cobrou aí regência e semântica. Tornar e virar, semanticamente, são iguais. Porém, virar, transitivo direto, não tem o se, também não tem preposição. Nesse caso, tornar também transitivo direto, só que exige a presença do pronome, que você vai aprender nas nossas aulas. Parte integrante do verbo, são aqueles verbos pronominais. Exigem a presença do pronome para que a frase ou verbo esteja sendo usado de forma adequada. Referir-se, empenhar-se, dirigir-se, envolver-se, são chamados verbos pronominais. Então, quem pensou só na semântica, botou verdadeiro. Quem analisou semântica e sintaxe, porque viu que eles têm o mesmo sentido. Ele falou aí a semântica, verdadeiro. Mas se eu troco um pelo outro, a gramática fica certa. Ah, mas eu sabia que tinha. Sabia, mas não estava aí no papel. Os detalhes, como é que ele teria que colocar para essa questão ser verdadeira, Marilene? Com os devidos ajustes, com a inclusão da parte integrante do verbo, etc. Não precisava nem botar do si, que aí ficaria muito óbvio. Tem que fazer, seria necessário alguns ajustes, tem que fazer uma referência, mesmo que não detalhe esses ajustes, do que seria necessário para ele manter o sentido, mas acima de tudo e antes de tudo, manter a correção gramatical. Eu tenho certeza que você vai aproveitar as nossas aulas e no dia da sua prova você vai ter a sensação de que está refazendo a prova. Tivemos agora o concurso da Câmara Municipal de Salvador e se você pega as aulas do online e a prova de português, eu posso dizer que 90% das questões, faço até as comparações para você, do que estava nas questões que nós resolvemos aqui, comentadas, na prova deste ano, a última prova agora da FGV. A mesma coisa é CESP. Às vezes, quando eu estou separando o material, eu percebo que as questões são tão parecidas que eu tenho a sensação de que eu já fiz uma questão daquela, muda um personagem aqui, outro ali, mas a estrutura é a mesma.
cada instituição tem uma linha de raciocínio que ela passa a vida inteira seguindo aquela linha, altera os personagens, mas a técnica utilizada para pegar o candidato é a mesma, ok? Vamos aproveitar, arregaçar as mangas e começar a estudar. Português é muito importante, eu não estou falando isso para puxar brasa para minha sardinha, tem sido diferencial nas provas. Fazer uma boa prova de português é fundamental. Eu também sou servidora pública e posso dizer que nesse corre-corre eu não tinha muito tempo para estudar, mas o português me ajudou bastante. Eu fui mais ou menos nas outras provas, também não fui mal, porque não pode, você tem que ir bem em todas as provas, mas fiz uma prova de português excelente. Teve redação, eu fui muito bem. Hoje estou servidora pública há 10 anos. Então, boa sorte a todos e espero que vocês aproveitem bastante as nossas aulas. Tem material, questões, tem material que eu vou disponibilizar no site para que você treine. E a partir de agora é fazer questões, abrir provas CESP, analisar as questões, seja de português como das outras disciplinas. É a melhor maneira de você aprender, é fazer questões da instituição que será elaboradora da prova do concurso que você pretende fazer. Ok? Muito obrigada e boa sorte a todos.